Paisagismo é importantíssimo para o projeto. Por quê? Porque traz vida para o projeto, tá? Então, espécies vegetais, lógico que o paisagismo é muito mais do que isso, a gente já viu em outros vídeos, né? Mas falando aqui agora de escolher as espécies certas. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, é ter em mente que essas plantas vão crescer. Então, o porte, o tamanho dessas plantas tem que ser pensado e avaliado durante o projeto de paisagismo, né? Então, tem espécies que elas simplesmente não podem ser colocadas num canteiro pequeno. Por quê? Porque a raiz delas é mais superficial, elas vão quebrar toda a parte de concreto, ou ela realmente precisa de mais espaço e ela vai buscar mais espaço e vai destruir o entorno. Então, escolher essas espécies é de extrema importância, tá? Outra coisa, muitas vezes você calcula que aquela espécie ela vai crescer por, sei lá, 2 metros de altura, mas se você não botar ela num lugar, botar ela num vaso muito pequeno, por exemplo, esse crescimento não vai atingir os 2 metros de altura. Então, toda a força da planta é da raiz, né? Então, a gente tem que primeiro buscar entender a raiz das plantas, como elas crescem, como é que elas se formam, como elas sustentam essa planta, principalmente se a gente estiver falando de árvores, porque elas são pesadas e essa raiz, uma dica legal, a raiz ela tem um formato parecido com a copa da árvore, tá? Então, se você tiver uma árvore mais pontiaguda, você vai ter uma raiz mais pontiaguda. Por exemplo, árvores que tem copa muito espalhada para o lado, você vai ter uma raiz também que se espalhe. Não é ideal você botar em um lugar que seja perto de um passeio, porque isso vai quebrar o chão. Cuidado com raiz junto de canos, de instalações de elétricas e de água, porque isso pode causar um problema para o cliente lá na frente também. Então, na hora de plantar, é muito bonitinho botar aquela espécie ali pequena, mas tem que entender que ela vai crescer, que ela tem uma característica. Tem que entender que ela vai crescer, que ela tem uma característica de raiz específica. Então, ela vai demandar uma área maior ou menor. Se for planta com raiz profunda, é a melhor opção para a gente colocar no passeio, porque ela não vai quebrar toda a superfície, né? Mas se for uma planta que tem uma raiz que ela se espalhe horizontalmente, ela vai danificar esse passeio. Então, isso é importante a gente ter em mente. Óbvio que cada local tem um tipo de clima, uma espécie adequada, mas principalmente antes da gente começar a escolher achando bonitinho uma foto de uma planta, a gente tem que entender primeiro se ela é adaptada ao espaço, ao local onde você vai botar, né? Adaptada ao clima local, e segundo, se o formato de raiz dela não vai atrapalhar, interferir e causar um problema lá na frente.